tema é maridos. Quem é marido, diga amém. É, misericórdia. Quem não é, talvez ainda seja. Quem não tem marido, talvez ainda tenha. Então é uma palavra boa para todo mundo. Aqueles que não têm marido também vão instruir outras pessoas nessa jornada. Então, enfim, é uma palavra que a gente tem que ouvir. E o Espírito Santo de Deus tem que tratar no nosso coração para que a gente viva e seja aquilo que Ele quer que a gente seja. É importante dizer aqui para vocês sempre assim. Nós entendemos que o Evangelho é plenamente prático. Ele não é alguma doutrina emperrada, complicada. Ela é prática, tanto possível, que o mais indouto de todos os homens pode perceber. Olha, se por acaso não fosse desse jeito, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Se só aqueles que têm o colegial completo, não, o ginasial, aqui agora não é ginasial. O que é agora, bem? Fundamental. O que é fundamental? É o ginásio. Então, o colegial o que é? Colegial, médio, essas tranqueiradas que inventaram aí. No meu tempo era grupo, na verdade era grupo, depois ginásio, científico, agora mudaram tudo. Os caras são... Presta atenção. Se imagine que uma pessoa que estivesse no grupo, que não conseguisse nem escrever nem nada, esse homem ficaria marginalizado do reino de Deus? Presta atenção, olha só. Esse homem ficaria, uma vez que não teve oportunidade de conhecer, de escrever, de ser alfabetizado, ele estaria afastado do reino de Deus por conta disso? Não. Mas o Evangelho é extremamente simples. Mas ele é complicado para aqueles que vão tentar entendê-lo pelo conhecimento do mundo e não pelo Espírito de Deus. Não tem jeito. O Evangelho, repetindo, é extremamente simples. Amém. Por que eu falei isso? Não tenho a menor ideia. Mas eu tinha coisa que está embutida atrás. Eu já me lembro. Já que eu me lembro. É isso aí, cada um tem o pastor que merece, meu irmão. Vamos lá, é o seguinte, como o tema é maridos, eu queria pedir para as esposas hoje, porque semana que vem as esposas vão... Lembrei. Extremamente simples, é isso mesmo, presta atenção. Nós estamos começando, é prático. Prático significa que é para a sua vida. Se o que você ouve, você não traduz, não assimila, não há uma cultura espiritual em você, não adiantou nada a palavra. A palavra visa mexer com você no interior. A pregação da palavra tem esse objetivo. Então, veja bem, semana passada, por exemplo, e as pregações de família, ela tem mexido, deixa eu falar para você, tem mexido com pessoas. E aí os caras vêm, mandam lá bilhetinho para nós, estão alguns no sufoco. E é verdade, literalmente isso, né? É jogar sal em ferimento, mexe mesmo. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar de marido, caramba... Você tem noção? Você vai sentar, né? Então, vai embora. Chega o rei. Maridos. A palavra hoje é maridos. Então, o que o pastor Aras disse é que a gente fala o conselho de Deus e isso pega em todos nós, inclusive na gente que está aqui em cima. Nos incomoda, nos leva a refletir sobre algumas coisas e aí o Espírito de Deus vai tratar com cada um sobre as suas singularidades. Amém, irmão? Você crê nisso? Que o Espírito vai te conduzir? Amém. Então, as mulheres, por favor, não cutuquem os maridos enquanto nós falamos, amém? Se a esposa cutucar, o marido tem liberdade. Lucas, cutucou aqui. E aí a gente vai pedir para a irmã se retirar. Então vamos lá, é o seguinte. O texto clássico de falar sobre casamento é Efésios 5, 22 a 33. Esse é um texto clássico. Mas antes de chegar nessa parte clássica do assunto, eu queria ler no versículo antes um pouquinho, porque lembra que a Bíblia foi escrita de forma contínua. Então, quando ele chega para dizer a respeito de casamento, ele já disse bastante coisa antes. Então, eu queria começar lendo alguns poucos versículos em Efésios 4, 22 a 24. Efésios 4, 22 a 24. Leia. Efésios 4... Presta atenção você aí. 4, 22 a 24. Os deveres domésticos, o subtítulo. Vós mulheres... Não, 4.
Ah, eu 5 esse? Efésios 4. Eu já fui, mas então era mulher, viu só? Isso é outro depois. Vamos continuar aqui que a gente mexe com as mulheres. Será que é o Espírito? Não, isso é mulher semana que vem. 4, 24, 22 em diante, Lucas? Isso. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Opa! Despojo do velho homem, que se corrompe, o velho se corrompe, se deteriora pelas concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pronto. A versão é só bem complicada, pastor. Lê nessa aqui, por favor. A minha é melhor. Não, essa é muito velha. Quanto à antiga maneira de viver. Lembra do seu tempo antigo? Lembra? Ô, cachorrada. Lá. Passado. Passado. Já não faz mais parte da nossa história, não? Exatamente. Olha só o que Paulo está construindo. Vocês mudaram. As coisas de antes não fazem mais sentido para vocês, vocês que creem. É isso que Paulo está construindo até chegar a falar sobre casamento. Então, continue a ler 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, lembra daquela porcaria, daquela vida miserável que você vivia? Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado... Nova maneira de viver. Criado para ser semelhante a Deus. Semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. E aí o 28, que o pastor Eros gosta muito. O que furtava? Antes trabalho. Eu não parei isso. O que furtava? O ladrão. O ladrão miserável. O que furtava? Você pegou aqui meu papelzinho? Não. Caramba. Mas vai na sua, no improviso. O que furtava, não furte mais. E aquele que adulterava? E o que divorciava? Olha só, o cachorrada, reino de Deus, a game over. Game over. Vale o daqui para frente, camarada, preste atenção. Não pode, você vai ouvir? Eu não vou ouvir. Agora eu estou querendo, chegou a hora de eu ser feliz. Eu cansei da minha velha, porque ela já não é mais moça como antigamente. Antigamente ela tinha uma cinturinha tão pequenininha. Oh, aquela barriguinha, rapaz. Puxa vida. Agora, cara, que barriga que tá. Mentira, na verdade não. Não, eu estou fazendo uma representação, não é da minha velha, por favor. Minha velha, bem, vem aqui para mostrar quão elegante você está. Olha, presta atenção. Não vale quem... Acabou. A história sua é para você morrer com a sua velha e morrer com o seu velho. Você vai ficar no lado do caixão dele, viu bem? E não casa de novo também, que eu não quero. Claro que nunca vai achar, porque nem eu nunca mais. Claro que não. Então, entenda isso, é um novo jeito de viver. A gente chega no Evangelho, eu sei que vocês também, assim como eu, a gente chega nos cacarecos, a gente chega tudo quebrado. E é uma ação do Espírito de Deus consertar, é um problema dele com você, dele comigo, não é um problema meu com você, ok? Então cada um vai analisar, vai refletir sobre a sua vida. E aí a gente chega, então Paulo está construindo em Efésios, e chega no versículo 1 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Muito desafiador depois de ouvir isso e falar assim, seja como Deus quer que você seja, como Deus te projetou para ser. E hoje a gente está falando sobre maridos, então vai bater mais nos maridos, semana que vem fica tranquilo que as esposas vão apanhar bastante. Mas eu queria agora orar de novo com vocês, para que, de fato, a palavra de Deus seja exposta, ela transforme o nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Faz de conta que está sozinho, feche seus olhos e ore. Senhor Jesus, nos conduza, Pai. Se revele através da sua palavra.
transforme nosso coração em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Posso falar? Pode. Presta atenção. Eu já falei milhões de vezes para vocês seguinte essa questão de imitação de Cristo. Presta atenção. O Senhor, ele não é uma referência que eu fico olhando ele fazer e aí eu vou fazer igual. Presta atenção, não é assim não. Na verdade, é a excelência da vida dele na minha vida que me permite, então, a ser fiel, porque ele é fiel. Diga amém. Rapaziada, presta atenção. Olha só. Só a vida dele que me faz ser um vencedor. Do contrário, eu não vou conseguir mesmo. Então, toda a estratégia é Colossenses 1:27. Que é? O que é Colossenses 1:27? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Pelo seu esforço, você não vai conseguir nada. Presta atenção. Você vai pedalar uma bicicleta sem correia, você não sai do lugar, não vai conseguir. Mas quando você permite, e ele vem, e por fé ele vem, e o Espírito, segundo a palavra de Efésios 3, 16, 17, ele habita em você, ele fortalece o homem interior, para que Cristo habite pela fé, e aí eu vou dizer uma coisa para você, aí você é super-homem. Mas não para você, pela vida de Jesus na sua vida. Amém? Então presta atenção, esse texto aqui de imitação, é imitação no expurgo. Assim como ele esvaziou-se de si mesmo, eu também devo esvaziar-me de mim mesmo, para que ele ocupe o meu lugar. Você entende isso, Lucas? Perfeitamente. E será que eles entendem, Lucas? Creio que eles entenderam também. O que a gente está tentando nessa série de família, falei semana passada sobre isso, é que a gente entenda que a relação que Deus tem com a gente e entre eles da Trindade, nós devemos ter uns com os outros e com os nossos cônjuges. É um desafio, porque ele falou, assim, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, a relação dentro do casamento é uma relação de entrega, uma relação de renúncia. As últimas 3 pregações, a primeira foi família, e a gente viu que família é um compromisso com o crescimento e o amadurecimento do outro, é sonhar o sonho do outro. Falamos sobre família. Depois o Richard falou sobre paternidade, ele falou do amor incondicional de Deus. O pai é aquele que ama e direciona o filho na jornada que o filho deve ter. Depois a gente falou sobre aliança, que é pautada em amor e fidelidade, e perdão. Quando falta amor e fidelidade, eu perdoo porque eu tenho uma aliança com a pessoa. Uma afirmação que eu acho muito profunda sobre aliança não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. Não é o amor que sustenta a aliança. Enquanto eu amo, entre aspas, o amor hollywoodiano, eu mantenho casado. Não, eu tenho uma aliança e por isso vou amar como Cristo amou a igreja. Diga amém, rapaziada. Amém. Diga amém. Rapaziada, diga amém, rapaziada. E a aliança gera o ambiente adequado para a gente aprender a ser marido e esposa. Porque eu não fico com medo de perder a minha esposa enquanto eu não sou perfeito. Eu e ela temos uma aliança e eu vou aprender com Jesus a ser exatamente o que Jesus quer que eu seja. Então a aliança proporciona esse ambiente onde eu posso aprender com Jesus a ser o que Ele espera que eu seja e que a minha esposa espera que eu seja também. Amém. É isso aí. Amém. Pronto, muito bom. Tá bom. Ah, Tá bom. Então casamento não é papel assinado. Casamento é um compromisso público. Para um pouquinho só. Você acha que Deus não quer isso? Você acha que Deus não quer a família dos filhos dele, assim, como luz resplandecendo nas trevas, como luzeiros? Você acha que não é isso que Deus quer? Você não acha que o que Deus quer para a sua vida é uma vida mesmo ajustada para Ele, para a glória, em primeiro lugar, ser para Ele? Claro que é. A sua vida, olha, o que Deus quer fazer na sua vida é em primeiro lugar para Ele. É para Ele que você vai fazer. Lares ajustados, firmes, honestos, espiritualmente mesmo adequados, ajustados, exalta o Senhor e é isso que Ele quer fazer. Amém. O seu lar, a sua família tem que ser desse jeito. Ô rapaziada, vocês ouviram o que eu estou falando, rapaziada? Traduza para mim lá, Lucas. Escuta isso. Deus quer que o seu lar seja um lar diferenciado do mundo, daquilo que o mundo está vendo aí, de tudo mais, de desastre e de tudo mais. Bom, diga um amém para mim, por favor. Então, o casamento não é cartório, porque alguns anos atrás não existia cartório. O casamento é confissão pública. Ali mora fulano de tal, casado com a fulana.
É um compromisso. Nós que somos cristãos, nós seguimos os ritos da cultura que nós estamos envolvidos. No Brasil é assinar papel, é casado, então a gente assina papel. Se a gente morasse na tribo e fosse pintar a testa de azul, significava estar casado, a gente pintava a testa de azul. Porque a gente quer que todo mundo saiba que a gente está casado, a gente tem uma aliança com alguém. Isso é tão verdade que a gente não refaz casamento de budista, você faz? Você refaz o casamento quando ele chega casado? A gente aceita o casamento dele. Você imagine só, não põe a mão nisso, presta atenção. O cara casou quantas vezes? André, quantas vezes? 4 vezes. O cara casou 4 vezes. Tem 2 filhos com cada uma das velhas. Está então com 8 filhos. No último já está com 5 filhos. O cara é um Eros da vida, quantidade de filhos. Aí é o seguinte, a primeira mulher dele, Quinho, já casou, está no 3º casamento. E aí eu digo assim, irmão, volte para a sua primeira mulher. Você já viu o nó cego que está dado, cara? Eu pergunto para vocês, tem jeito de mexer nisso? Não tem jeito. A gente cara, por favor, isso não é da minha alçada. A minha alçada, pela conselho da palavra, vai daqui para frente, camarada. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Não, mas o que eu disse, pastor, é o seguinte... Hã? Eu disse o primeiro casamento. Ele respondeu outra coisa. Eu disse mas tá bom também, mas tá bom. Pode ver que tá bom também. Chegou um casal budista casado, a gente não refaz o casamento, a gente aceita o casamento dele. Chega um evangélico casado, a gente não refaz o casamento dele, a gente aceita o casamento do evangélico, a gente aceita o casamento do católico, porque isso não é a cerimônia que é casamento. Casamento é uma confissão. Como é que Deus disse a respeito do casamento? Não precisa abrir. Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Isso é casamento para Deus. Deixará o homem, pai e mãe e os dois, e ele, como é que é? Se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o casamento de Deus, vocês maridos, cadê os maridos? Digam Bom, a primeira coisa que nós temos que entender... Ele não disse o vai fazer sozinho então agora. Então olha só, nós que somos casados, a primeira coisa que a gente tem que entender é romper o certo, o de Deus, é romper esse cordão umbilical com os pais. Deixará o homem feito, o homem cheio com as suas responsabilidades, ele agora se banca, não só fisicamente, como emocionalmente. Ele é alguém independente. Somente alguém independente pode se tornar interdependente. Alguém dependente vai estar procurando outro pai e outra mãe para entregar a sua dependência a eles. Meu Deus, isso é sério. Hein? Isso é muito sério. Então, qual é o papel do marido, ou qual é o modelo de marido na Bíblia? Quando a Bíblia fala de marido, ele está falando então de homem de verdade. Homens com H maiúsculo. É isso aí, Quinhão? Homens de verdade. Não é o homem hollywoodiano que fuma um cigarro Hollywood e que conquista várias mulheres e entra no bar metendo... Não é isso que é homem de verdade. Homem de verdade é aquele que faz aquilo que é necessário fazer, enfrentando as consequências. Isso é um homem de verdade. E que dá a sua vida. Dá a sua vida. Pela velhinha. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Talvez o maior elogio que eu recebi da minha esposa foi... ela falou sobre a minha constância. E não é nem minha constância. É o Senhor Jesus através da minha vida. Porque isso é coisa de homem de verdade. Não fica variando o humor, agora eu te amo, agora eu não te amo mais, agora eu estou... Não importa o que acontece, nós não devemos tratar as pessoas segundo as nossas emoções e sentimentos. Nós devemos tratar as pessoas conforme o amor de Jesus. Ainda que eu não goste, eu faço. E é o amor sacrificial. Sacrificial. Renúncia, né? Renúncia. Sua casa, maridão, como já falei milhões de vezes, você é o último na sua casa. Quando eu digo último, Lucas, eu digo assim, se você tiver dinheiro para comprar da sua família, você tem quantos filhos, Lucas? 3. 3 filhos. Veja bem, então na sua família são 5, você e a véia. Se você tiver dinheiro para comprar 4 pares de sapato, e todos precisem, e se o seu dinheiro só dá para 4 pares de sapato,
Vai faltar para um. Quem vai faltar para quem, Lucas? Vai faltar para o marido, que é um homem de verdade. O velho. Você, maridão, na sua casa, você, nesse sentido de satisfação de necessidades, você é o último na sua casa. Se sobrar, tem. Se não sobrar, você fique sem e dê graças a Deus e amém. Só que nos gabinetes pastorais a gente percebe o contrário disso. E percebe cada vez mais homens de mentira, com H minúsculo. Homens infantilizados, insensíveis, egoístas, grosseiros, omissos, moleques. Nossa, você acabou. É. Mas é verdade, infelizmente é verdade isso. A gente tem uma história, vou contar uma história, de um cara que tinha 5 filhos. Não sou eu. Não. Eu 7. E os filhos não tinham o que comer em casa. E ele ia para a padaria para comer um risoles e deixava os filhos sem comer. Pare. Ô, Quinho, chama o médico que eu estou tendo crise. Quer dizer que o cara tem um monte de filhos, os filhos passando fome. O cara ordinário deixa os filhos passando fome. O Aldo, me dá um tranquilizante, por favor. Vai no bar comer... Estou gostando. Vai no bar comer o que você falou? Risoles. Um risoles. E os filhos sem comer em casa. Não vou falar mais nada. Acabou para mim. Eu não sei, o que um homem desse precisa apanhar? Muito, camarada. A experiência mostra homens que recebem um dinheiro extra e vão trocar a roda dos carros ao invés de pagar a faculdade dos filhos. Quer dizer que o cara tem lá um dinheirinho extra, ele vai comprar um carro, ele vai comprar um som pro carro dele. Não tem nada de errado ter, mas deixar outras áreas desguarnecidas, isso é coisa de moleque. Antes do som da roda do seu carro, que marca a roda do carro? Pneus, roda de liga leve, antes de você botar uma roda de liga leve, cara, vá comprar lá um agradinho para sua velha, camarada. Agrada a velha, judiação da velha. Eu tenho dó das velhas. Você falou. Lavando a panelinha. Lavando a bacinha de alumínio. Judiação. E aí é uma expectativa que o marido traga uma boa notícia. O marido não traz a boa notícia. Posso falar um palavrão? Não. Homens omissos, homens que não se envolvem na educação dos filhos, acha que essa é uma função das mulheres, quando na verdade não é. A Bíblia fala que a função da educação é dos homens, e a esposa, que é o assunto da semana que vem, é ajudadora nessa missão. Homens que é mais fácil deixar rolar, é muito mais fácil não confrontar a Mônica nas coisas que ela quer fazer e está errado. É mais fácil, é menos desgastante, só que não é o jeito de Deus, homens de verdade que aqui se reúnem. Rapaziada. Amém. É para tomar juízo, criar vergonha na cara. Tá bom? Cria juízo, muda isso aí. O evangelho é prático. Se você está vivendo essa vida errada, você arruma a sua vida. O indecente porque você foi avisado. E aí, quando chegar na eternidade, dia que o Senhor vai revelar os segredos do coração. Sabia disso, Lucas? Segredo do coração. Misericórdia. Dia da ira. A revelação dos segredos do coração. Tapeio você, mas não tapeio ele. Não passo lá, camarada. Não passo na alfândega. E aí eu vejo todo mundo para vergonha minha, todos os meus irmãos andando na frente, correndo. Mas deixa eu entrar, peraí, deixa eu entrar também. E ele fala assim, não, aqui não. Cadelo, aqui o seu lugar é no canil, aqui não. Homens imaturos são guiados por necessidades e não por responsabilidades. São aquelas pessoas que só fazem o que... Não guiam a sua vida por aquilo que é importante. Guiam a sua vida por aquilo que querem a curto prazo. Pergunta, que nota você daria para você, homem? Marido, que nota você daria? E a segunda pergunta, que nota você acha que a sua esposa daria para você? Vamos lá. Qual é a nota? Você entendeu o que ele falou aí? Você entendeu? Qual é a nota que você se dá como marido? Diante disso que estamos falando aqui, que nota que você se dá? Pensa lá, não precisa dizer não. Que nota que você crê, acha,
julga que a sua mulher dá para você, como marido, como responsável, como referência, como segurança, como provedor vindo de Deus. E não vale brigar por isso voltando para casa depois da igreja. Que nota que você me deu? Não vale perguntar isso. Tem algum cutucão aí acontecendo aí? Não, até agora ninguém gritou. Cutucou aqui! Ninguém gritou ainda. Se a mulher cutucar, pode gritar. E a gente vê isso. Existem mulheres maduras chorando a infantilidade emocional e espiritual dos seus maridos. Existem mulheres que já seriam muito mais à frente do que são se os maridos puxassem. O André fala muito sobre isso, a respeito de que mulher é condução. E de verdade, maridos, isso é muito verdade mesmo. De verdade, isso é muito verdade. As mulheres têm o nível espiritual que você a estimula a ter. Eles não entenderam isto. A excelência lá, o neto não entendeu o que você falou. A sua mulher só não é mais espiritual, no melhor dos sentidos, porque você é uma âncora. Você atrapalha, você é marido. Você quiser falar que você é uma anta. O que você precisa entender, e já vale como prévia para a semana que vem para as mulheres, é que Deus unge cada um na sua função. Não é importância, um mais importante do que o outro. Cada um tem a sua função. E Deus capacita o marido a desempenhar a sua função e a esposa a desempenhar a sua função. O problema é quando essas funções são confundidas. E aí também a gente vai falar sobre isso. Eu queria que então vocês abrissem em Efésios 5, continuassem, que a gente estava aí. E eu ia começar no 22, mas eu queria dizer para você que o 22, que é o texto áureo sobre casamentos, 22 ao 33, ele é a continuação do 21. Porque as Bíblias trazem um subtítulo antes do 22. Quem tem na Bíblia um subtítulo antes do 22, diga amém. Amém, os deveres domésticos, meu. Cada Bíblia tem uma frase aí. Mas isso não é Bíblia. Isso aí foi adicionado pelos irmãos para que a gente entendesse o contexto. Mas às vezes atrapalha a gente entender que faz parte de um contexto. Então, da onde que Paulo está vindo para dizer o que a gente vai ler daqui a pouco? Ele está vindo do assunto que é a resposta de como ser cheio do Espírito Santo. Paulo fala assim: não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E como é que vocês vão se encher do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, etc, etc, etc. E o 21, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. E agora Paulo vai dizer: marido, você quer ser cheio do Espírito? Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Esposa, quer ser cheia do Espírito? Seja submissa ao seu marido. Pera, porque só, Lucas, não é isso que o povo fala. Não é, mas é. Mas é o que está escrito. Ó, encher do Espírito, não é a hora para falar essas coisas, não? Caramba. Eu falei a semana passada isso. Encher-se do Espírito. As palavras, Jesus falou, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Quando me encho do Espírito, eu encho então do quê? Da palavra. Rapaziada, presta atenção. Robinho, presta atenção. As palavras, Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Quando eu digo assim, enchei-vos do Espírito, subentende que então é se encher da palavra. Diga amém. É claro que é. Veja bem, a necessidade que você tem de você examinar a palavra, de você começar a confrontar as coisas, discernir as coisas espirituais, porque senão não dá certo. Você fica muito tapado, você é tapado. Não tem jeito, você não vai conseguir perceber aquilo que é essencial para a sua vida. Olha só, quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Amém. Quem já é crente, ou seja, que já crê, mas quer se encher do Espírito Santo de Deus. Aí o 19 fala, então vocês compartilhem salmos, falando entre vós com salmos, hinos, vocês cantem junto, louvando de coração. 20, dando graças constantemente a Deus. Então essas são coisas que nós vamos nos enchendo do Espírito. E aí ele fala, versículo 22, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. As mulheres querem ser cheias do Espírito? Vou ler de novo. Não, eles não entendem. Eles não entenderam nada. Entenderam. Eles não entenderam nada. Eu vou tirar minha gravata. Essa gravata está escandalosa? Não.
Por que escandalosa? Eu achei, a sua mãe falou que estava muito cheio de informação. Nós que queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que as mulheres devem ser submissas e os maridos devem se submeter a amar as esposas como Cristo amou a igreja. Versículo 22 diz isso. A submissão, versículo 22, mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Esse é o assunto da semana que vem, ok? 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E aí a pergunta que eu te faço, irmão, maridos amem, sejam o cabeça da mulher do jeito que Cristo é o cabeça da igreja. E como Cristo é o cabeça da igreja? É a resposta que você tem que ter para saber como é que você vai ser cabeça da sua mulher, os maridos. Primeira coisa que eu queria que você pensasse é sobre sacerdócio, porque Jesus é o sumo sacerdote da igreja e nós devemos ser o sacerdote dos nossos lares também. O que é o sacerdote, pastor Eros? Segundo o Velho Testamento. Por que eu não posso dissertar sobre o Novo também? Daqui a pouco. Veja bem, a função do sacerdote é levar as pessoas ao benefício do sacrifício. Então, veja bem, quando o sacerdote trabalhava lá, fazia o seu ofício, ele estava, pela purificação da carne, ele estava fazendo, olhem para mim, Ivete, olhem para mim, desculpe, não ia falar. É um serviço e um benefício que ele estava fazendo para o povo. Quando se diz sacerdote da sua casa, veja bem, você está trabalhando, corroborando para que a sua mulher cresça, que a sua mulher esteja cada vez mais dependendo do Senhor, vivendo uma vida que seja o reflexo daquilo que a palavra diz do Evangelho. Vocês entenderam isso, irmãos? Não entenderam. Porque as pessoas, já vi muito isso, que o marido é o sacerdote do lar, achando que o marido então é quem manda, é o déspota, é o cara que sabe. Não é isso. Ser o sacerdote do lar é conduzir a sua esposa até desfrutar cada vez mais dos benefícios do sacrifício de Jesus. Isso é que é ser o sacerdote do lar. Todo mundo é sacerdote, a Bíblia fala que todos nós somos uma raça de sacerdotes. Mas quando a gente fala de família, a Bíblia fala que o marido tem, então, uma função um pouco mais pesada a respeito disso. Lembrando que os que estão casados devem se arrepiar e os que estão solteiros devem, de fato, estar assustados sobre a possibilidade de entrar no casamento. Porque realmente é muito sério o assunto. Realmente é muito sério o assunto. Sacerdote, então. Outra coisa, como é que Jesus é o cabeça da igreja? Autoridade. Jesus tem autoridade sobre a igreja. Cristo tem todo o poder sobre a igreja e isso o coloca em condição de amar, não pelo que vai receber em troca, mas porque ele escolheu amar e cuidar. Eu preciso falar alguma coisa, Lucas, você me permite. Dá licença, claro. Você me permite. Olha só, uma coisa que eu me arrepio é ver marido irresponsável, marido negligente, marido que não assume o seu lugar. Na sua casa, ele quer, porque é cômodo, ele vai viver a sua vida para usufruto só dele. Ele não gasta do seu tempo. Você está ouvindo o que eu estou falando, filho? Ele não se esvai, ele não renuncia àquilo que ele tinha por direito ter e experimentar, ele não usa daquilo para assumir e exercer a função que Deus tem para ele. Eu penso assim, não sei se você concorda comigo, eu acho que os lares, o Lucas, eu acho que os lares estão no nível que estão, na razão direta da responsabilidade e do exercício dos maridos. Eles entenderam o que eu falei? O seu lar, presta atenção, o seu lar, no nível, o status que ele está diretamente relacionado à importância que você está dando, à função que Deus tem te dado. Se você é negligente, as coisas caminham de um jeito. Mas se você é fiel e obediente, as coisas caminham do outro, sem certeza. É tudo que Deus quer. Irmãs, não cutuquem os seus maridos, orem por eles. Chorem com eles, por eles ainda não serem exatamente o que Jesus quer que eles sejam. Então, a autoridade que Cristo tem sobre a igreja, a autoridade que os maridos têm sobre as suas famílias. E que autoridade é essa? Autoridade para morrer. Autoridade para ir até as últimas consequências, inclusive até a morte.
Que mais? Como é que Cristo é a cabeça da igreja? Identidade. Cristo é quem dá identidade para a igreja. Sem Cristo, a igreja é apenas um ajuntamento de pessoas. Quando Cristo põe o seu nome na igreja, Ele está dando uma identidade para a gente. Agora nós somos filhos dEle, nós temos o nome dEle, nós queremos ser parecidos com Ele. Amém, igreja? Isso é o que Jesus dá à igreja. E também é o que o marido dá à igreja. Apesar de ter hoje uma modernidade, mas hoje as esposas é que pegam o nome dos maridos, amém? Quem aqui é esposa? 4 esposas? Quem é esposa? Vocês pegaram o nome do marido? Sim. Isso é a chancela, é a marca de gado. Eu estou brincando, mas a partir daquele dia ela se trata, agora é a senhora, a Mônica é a senhora Mônica Girardi Vieira. Ela pegou os 2 nomes, inclusive. Falta de um, já pegou os 2. Mônica Girardi Vieira, igualzinha a gente. Só um texto aqui de Efésios, um pouquinho antes. 3. Portanto, 3:13. Só ouça. Portanto, peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, presta atenção, da qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Amém. Legal, boa esse texto, hein? Você gostou? Sabe, não sabia, não lembrava dele. Elogio que eu gosto. Muito bom, parabéns. Parabéns, o senhor tem lido a Bíblia mesmo. Então, quando a esposa... Olha a minha cara de umidade. Quando a esposa pega o nome do marido, ela está assumindo uma missão do marido. Isso é submissão. Não é assunto de hoje. Semana que vem nós vamos tratar sobre isso. Mas é assustador como uma meninota. Vou casar com fulano. Por quê? Porque ele é lindo. Tá, e o que ele vai fazer? Ele está estudando, cursinho. Você vai casar com ele? Qual é a missão dele? Eu não sei, mas você não sabe qual é a missão dele. Que loucura é essa? De repente Deus dá uma missão para ele de mudar para a África. E aí? Você está sob a missão dele. Então, irmãzinhas que não casaram, fique tranquila, porque é muito melhor não casar do que casar com alguém que tem uma missão esquisita. Melhor ficar solteiro. Muito melhor. Irmã, deixa eu falar isso com sinceridade. Tem um monte de irmão e irmã que estão casados e que queriam muito não estar casados. Então é melhor não casar do que casar errado. Aceitem isso, acreditem nisso e desfrutem disso. Porque tem mais conselho para não casar do que casar, a Bíblia fala. E aquele que está vivendo desse jeito, arrume sua vida. Arrume. Exatamente. No Senhor vai buscar recurso e mude isso. Crie vergonha na cara e mude isso. Amém. Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Semana que vem. Versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por elas. Como é que Cristo amou? Cristo amou para ser servido pela igreja? Viu, pastor, não, marido? Está entendendo o que eu estou falando? Que você não é o rei da casa. Você é o rei que vai ser o primeiro que vai ser morto. Você entendeu isso, irmão? É isso que Jesus ensina, é do jeito de Jesus. Versículo 26. Por que Jesus morreu e por que o marido deve morrer? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Sua esposa vai ser mais crente conforme você vai morrendo para o seu eu, para que Cristo vá vivendo na sua vida. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo casado, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você entende isso, irmãos? Morra o seu eu, para que Cristo reine e habite, e a sua esposa seja cada vez mais santa, cada vez mais purificada. Os maridos, digam amém. E olha, e veja aqui como é reversível isso que você está falando no versículo 27. Diga. A fim, qual o propósito de quando você investe na sua mulher? Aí, Cristo fez assim com a igreja, a fim de apresentá-la a si mesmo. A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus faz essa obra na igreja para apresentar a igreja para ele.
o marido faz essa obra na esposa para colher esses frutos também da esposa. Eu estou dizendo que você, marido, vai edificar onde você vai viver. A sua esposa é reflexo seu. Você vai conviver com os defeitos da sua liderança. Entenda, a gente não está falando dessa... Eu acho que vocês já entenderam que eu não estou falando dessa liderança que os machistas estão dizendo e que as feministas estão brigando. Não é disso que a gente está falando. Isso não tem nada a ver com o evangelho. A gente está falando de uma liderança amorosa, firme, mas amorosa, e que se entrega pelo bem do outro. É isso que a Bíblia ensina. Você vai conviver com os defeitos da sua liderança, marido. Ô pastor, você está falando tudo isso aí, mas a minha esposa não quer essa vida que você está dizendo. Legal, cara. Pena que ela não quer. Mas quando você namorava, você fazia ela querer algumas coisas, não fazia? Você mandava flor. Como é que é o galo faz? Vai ciscando em volta. Eu não sei, porque eu não sei o que você está falando. Não, mas é verdade, no começo, assim, é verdade. Eu acho que com jeito, assim como a mulher, qual é a esposa que com jeito ela não consegue conduzir o marido? Não é? Com jeito? Que nem você. Mas cadê o homem? Ué? Com jeito, a mulher pega, ela leva o marido, claro que leva. Ela vai com jeitinho lá, com jeito. Claro que a mulher... Eu acho que aliás, até como ministério. Eu acho que o ministério, eu vejo, por exemplo, lá em Tremembé. O ministério em Tremembé é um ministério que tem, além do pastor, da figura do pastor, um cara sério, ama as ovelhas, existe um grupo de mulheres lá que eu vou dizer para você que torna diferente, que consolida a situação. E isto é verdade. Então, para mim, mulher, eu acho que o conselho da mulher, o status da mulher, a sabedoria da mulher é muito importante. A mulher com jeito, ela conduz o marido. E o marido, com sabedoria vinda de Deus, ele vai julgar aquilo que procede ou não. E o resultado sempre vai ser o progresso da sua família. Vai ser o amor, uma unidade cada vez mais firme, uma parceria cada vez mais sólida, e vão viver uma vida agradável. Isso é o que Deus quer e que seria tão bom se acontecesse na sua vida. Amém. O título de auxiliador, quem recebeu foi o Espírito Santo, e as mulheres também recebem auxiliadora. Mas isso é semana que vem. Tem uma função fantástica. Então, o que eu estou dizendo para você é que, marido, a sua função é usado a sua mesma esperteza da conquista, quando você usou... Isso que você falou. No começo, quando você encontrar com a sua velha, você comprava bala de hortelã, ou chicletes. Aí você ia mascando chicletinhos e tal. E aí chegava para ela e falava, e aí, gata, tudo bom? Saudade de você. E aí dava um abração nela, caramba. Aí ela falava, não, aí você insistia. Cara, você é a mulher da minha vida. Caramba. Será? Estou em dúvida. Olha... Caramba, vai. Eu vou dizer para você, não tem jeito, dobra. O que eu estou dizendo, se a sua mulher, cabeção, não quer, faça ela querer. Faça ela querer uma vida diferente do que estão vivendo. Como? Mostrando essa vida na prática. Apresenta o filezão, como é que o Valtinho sempre fala. Não vai tirar o osso da boca do cachorro que ele te morde. Mostra o filezão. Não vai tirar o osso da boca da sua mulher que está roendo lá, ela vai te morder. Mostra uma vida abundante do lado dela, que ela vai, rapaz, isso aí eu quero também. É assim que nós, maridos, vamos agir. Diga amém, maridos. Amém. Ô, Dilon, fale amém, Dilon. Olha aqui, você está caminhando... A gente vai estourar 10 minutos, pontualmente, tá? Agora são 8 horas, até 8h10, em nome de Jesus. E lembrando sempre o seguinte, que eu vou lá na porta e fico um pouquinho para cá, e os caras que não quiserem beijar, eu saio de rabo erguido para lá, e eu fico aqui no canto de cá e beijo os caras que querem beijar. Pronto. Quando a gente volta para Gênesis, a gente falou aqui, Deus estabeleceu o casamento, deixará o homem seu pai e sua mãe, etc, etc, etc. Quem pecou inicialmente foi o homem ou a mulher? Homem ou mulher? Quem que pegou o fruto lá, bateu um papo com a serpente? Quando você olha o relato de Gênesis, o tempo todo Adão está do lado, não se envolvendo num diálogo da esposa com uma serpente. Olha que louco isso, Lucas. Misericórdia. Omissão.
Maridão lá, só lá. Olha, bonita essa conversa que você está tendo com a serpente, né? Isso é uma coisa importante para os eu vou ali, vou tomar um banho lá. Fica aí, fica conversando, aí passar o tempo. maridos. Não permitam que as suas esposas conversem com serpentes, amém, irmãos? Em nome de Jesus. E aí, de repente, no meio do diálogo, você leia depois, aparece Adão. Adão estava o tempo todo do lado lá, omisso, não se envolveu. Tava com o olho vermelho de sono, estava dormindo embaixo de uma jabuticabela lá, o vagabundo, cara. E aí, quando Deus vai falar da consequência do pecado, ele fala da consequência do pecado para Eva. A partir de agora você vai ter dor de parto, etc, etc, etc. Semana que vem. E aí fala para Adão: Adão, maldita é a terra por sua causa. Pera, mas não foi a Eva? Foi Eva. O que eu estou dizendo para você é que você é responsável pelos erros da sua família. Olha só. Por alguma coisa aconteceu na jornada que você não foi sacerdote o suficiente e deixou que as coisas chegassem ao nível que estão chegando hoje. Maldita é a terra por sua causa. Isso significa que tem um trabalho a ser feito que ele não fez. Exatamente. É o guardião. Exato. E não foi guardião. Amém? Isso aí. É. Aliás, Provérbios fala sobre o campo do preguiçoso. Mateus 24, Provérbios 24, é o cara relaxado. Depois você leia em casa lá, ali a figura não é de um jardineiro. O jardineiro ali tipifica o homem, largado, relaxado, deixa para lá. E aí é só urtiga, é só mesmo, está tudo relaxado e largado. Essa é a figura daquele que é relaxado, que é negligente. Falei bacana? Falou bem. Então, nessa jornada, nós temos que buscar a sensibilidade do Espírito Santo de Deus para o momento que nós devemos ser firmes com as nossas esposas e o momento que nós devemos ser amorosos com as nossas esposas. Não é matemático e não tem regra. Tem ouvir a voz do Espírito e falar assim: agora é melhor deixar quieto isso aí. Se chegar um galo cego perto da sua mulher e fazer galanteio para você, o que você vai fazer com ela? Com ele ou com ela? Com ele. O que você vai fazer? Dá esporada. Ele chega lá, o cara chega lá rodopiando a asa, arrastando a asa lá, tá ali coisa, e você está ali no lado e está vendo o cara fazer. O que você vai fazer, cara? O que você vai fazer, o indecente? Isso é hora de meter o pé. Meta uma bica na traseira dele, camarada. Um dia, posso contar essa história? Vou contar essa. Eu estava lá no shopping, eu, minha véia e um bando de gente. E aí chegou um ex-aluno dela e mandou um CD para ela. Mandou um CD de músicas românticas para ela. E meu pai pegou e mandou minha mãe devolver o CD ou mandou quebrar o CD? Presta atenção, comigo é assim. O cara pegou, presta atenção. Que história é essa de dar CD para minha mulher? Você ficou louco. Aí eu peguei na hora, quebrei o CD, estava lá no shopping, velho. Quebrei o CD e tinha o telefone dele no CD. Eu peguei, agora é comigo mesmo. Liguei para ele e falei: ô fulano, não falei filho do quê? Ô fulano, escuta, eu quero, e eu vou te buscar no inferno, palhaço. Lembrando que o cara acho que está correndo até, a última notícia, ele está correndo lá por Belfort Roxo, cara. Lembrando que o pastor não é perfeito, ele erra de vez em quando também. Né? Não. Jogou, rastou a asa para minha velha, eu dou uma bica no traseiro dele. Não, não tem pudor, não. Meto o pau mesmo. Viu bem? Mas eu estou dizendo sobre o seguinte: tem momento que você vai falar assim: esposa, não compre mais sapato. Não é para você comprar sapato. E tem momento que você vai chegar com um par de Scarpa da Schutz em casa. As irmãs sabem. Os maridos que não sabem, me procurem depois que eu ajudo a entender. O que eu estou dizendo é que não é matemático, mas com a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, nós, maridos, vamos saber o momento certo de ser firme.
enrijecer mesmo, não vai mais fazer isso. Aliás, vai parar de trabalhar, ou não vai parar de trabalhar. Ou não vai mais comprar sapato. Isso, ou não vai mais comprar bolsa. Isso, não vamos viajar, ou vamos. Eu estou dizendo que não é matemática, estou dizendo que, ora, irmão, nós homens, nós, assim como Cristo é a cabeça da igreja, Ele também é o nosso cabeça, nós queremos ouvir a voz do Espírito para conduzir bem as nossas esposas. Nós amamos as nossas velhas. Não? Amamos muito. Amamos. Não é mesmo? Muito. Você ama a velha? Muito. A sua velha? Semana que vem ela vai pregar comigo, inclusive. Ah, é? Então eu não sou fora, então? Pode vir junto também. Então pega minha mulher também. Também, nós 4 aqui. Eu lembro sobre sensibilidade, isso vale até para tratamento com filho. Está acabando já, irmãos, tá? Mas 3 minutos. Eu tenho um texto aqui para falar, viu? Até com tratamento com filho também. Momento de ser firme e o momento de ser amoroso. Eu lembro que o meu pai, com os filhos, ele tratou diferente com os filhos, por uma ação do Espírito Santo de Deus nele. Então, uma hora ele cansou de falar para o André, mandava cartinha. Quem não sabe da história, depois pergunta. E ele foi tratando diferente com cada filho, enrijecendo e amolecendo. Chegou uma época da minha vida que ele chegava e falava assim: e aí, Lucas, como é que foi a balada lá? Eu falei: como é que Como eu admiro o seu pai. Que homem. O que eu estou dizendo é que seria um absurdo para um religioso perguntar como é que foi a balada para um filho de crente que foi para a balada. Mas ele entendeu pela voz do Espírito assim: e aí, como é que foi? E aí, saiu com quem? Ei, como é que foi lá? Bonita? Bonita? E aquilo me constrangeu e isso começou a me fazer repensar algumas coisas a partir da postura de amizade dele. Um religioso talvez me colocasse para fora de casa naquela época. Entende o que eu estou dizendo? E eu não estou dizendo que você vai fazer isso com seu filho, eu estou dizendo só que você vai ter que orar e entender como é que deve tratar quando seu filho quiser ir para a gandaia. É assim que trata, é assim que o Espírito Santo age em nós. Então você entende agora que ser bom marido não tem nada a ver com a sua capacidade de levar dinheiro para casa, nem mesmo com a quantidade de dinheiro que você leva para casa, ou com o carro que você tem, ou a casa que você tem, porque a maioria dos filhos, muitos filhos ricos, filhos de pais ricos, trocariam o seu dinheiro pelo pai em casa. Então, ser pai, ser marido, pouco tem a ver com a quantidade de dinheiro que você traz. Apesar de dinheiro ser bênção, é bom, não tem nada de errado com isso. Mas a prioridade é relacionamento. A prioridade é o que vai, de fato, influenciar os seus filhos. Seu texto? Meu Deus, pai, estamos encerrando? Reta final? Veja bem o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. E diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas, com as suas esposas, com entendimento. Viu, Lucas? Com entendimento. Olha o mandamento, olha o conselho. Finalmente, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento. Ele diz assim: dando honra à mulher. O que você entende da honra à mulher, Lucas? Preferir a ela. Valorizar. Dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida. E aí ele diz a consequência: para que não sejam impedidas as vossas orações. Você entendeu isso? Veja bem, a questão da oração é a plena certeza de que você obedecendo, você tem a sua voz é ouvida, você tem a sua audiência. Mas entenda, olha o texto conforme ele disse aqui: respeitando, honrando a velha, dando a ela, priorizando a vida dela, cuidando dela, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Diga amém, rapaziada. Homens, assumam suas responsabilidades. Mulheres, deixem os homens fazer o serviço deles. Amém. Confunde não. Eu queria que orar com os maridos, as mulheres orem por nós também. As mulheres orem por nós. E os maridos vão orar agora, nós vamos orar agora. E os irmãos não saiam do lugar quando chegar lá. Para que, de fato, Deus nos ajude nisso. E quem não casou também pode orar para casar. Está tudo valendo hoje. Feche seus olhos, curva sua cabeça.
Senhor Jesus, nós pedimos perdão pelas nossas incoerências. Senhor Jesus, nós pedimos perdão porque muitas vezes nós não fomos, ao longo da nossa história, o marido que nós precisávamos ser, que as nossas esposas gostariam que fôssemos e que o Senhor gostaria que a gente fosse. Pedimos perdão por isso. E nós queremos que essa noite seja uma mudança de atitude, uma mudança de mente e por isso uma mudança de atitude para que a gente seja o marido que o Senhor quer que a gente seja. Os maridos digam amém. Nós queremos, Pai. Queremos agir conforme o Senhor quer que a gente haja. Queremos entregar a nossa família nas suas mãos, porque sozinho a gente só fez besteira até hoje. Então nos ajude, Pai. Sempre que a gente acertou foi misericórdia do Senhor, foi a ação do Senhor através da nossa vida. E sempre que a gente errou foi culpa nossa mesmo. Então que nós possamos abandonar o trono do nosso casamento e deixar o Senhor reinar no trono. O trono não é nosso, o trono não é da nossa esposa, o trono é do Senhor. O Senhor reina no nosso casamento. E o Senhor decide como nós devemos viver. Então, Senhor Jesus, nos perdoe, nos mostre as nossas falhas, aquilo que nós, nessa explanação a respeito de casamento, percebemos que estamos errados, que o Senhor nos ajude a mudar. E que o nosso casamento, a partir de nós, seja um pequeno sinal do reino de Deus aqui na terra, que outras pessoas possam ver a gente e se interessar pelo Senhor, pela obra que o Senhor tem feito em nós. Faça isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.